Olá, nesta aula nós vamos falar sobre as máscaras de camadas, um recurso muito importante aqui no Photoshop, em que você pode ocultar, apagar determinadas partes de uma imagem que você não deseja e a qualquer momento, se você se arrepender do que você apagou, você pode recuperar de uma forma muito mais prática, dinâmica, flexível e sem excluir os pixels da sua imagem original, tornando a sua camada indestrutível. E eu sempre recomendo que você trabalhe com as máscaras de camada e não utilize a borracha. Neste primeiro exemplo, eu peço só que você observe e não se preocupe se você não compreender como funciona, quais os conceitos da ferramenta, somente para mostrar como é melhor a gente trabalhar com o uso das máscaras. No primeiro exemplo eu vou utilizar a borracha e no segundo exemplo a máscara. Estou com duas formas geométricas, um quadrado e uma circunferência. Primeiro eu vou criar uma camada nova para a gente poder pintar. Está aqui a camada 2, eu vou renomear como pincel. Pincel. Na camada que está acima, deixa eu tirar a visualização, são as formas geométricas, elas estão somente com contorno e o fundo está transparente. Na camada lá embaixo, a camada branca, somente para a gente ter um fundo branco aqui para a gente conseguir visualizar. E a camada do meio é que a gente vai pintar. Eu vou selecionar então o brush, o pincel, que está aqui na barra de ferramentas, e vou ajustar o tamanho aqui mais ou menos 148 na cor vermelha. Você escolhe a cor que você quiser. E vou pintar este quadrado e essa circunferência sem me preocupar muito com os detalhes, com as bordas, somente pintar para a gente usar a ferramenta borracha. Pintei aqui, perfeito. Vou pintar aqui também já. Pronto. Obviamente, para mim corrigir esses borrões, eu utilizaria aqui a borracha que está logo abaixo. Dou um clique na borracha e você pode tanto ajustar o tamanho deste pincel, ela funciona como um pincel, você pode aumentar o tamanho dela ou diminuir como você achar melhor e somente ir apagando o que você fez. Muito simples. Mas observe agora que eu não fiz uma boa uso da ferramenta, eu acabei apagando aqui algumas partes em que eu não gostaria, então agora eu utilizaria, por exemplo, o pincel e pintaria novamente, e se eu errasse, eu viria aqui na borracha e apagaria. Perfeito, não vejo problema nenhum, mas observe que como é cansativo a cada momento em que eu erre, eu apaguei, eu tenho que trocar a ferramenta, tenho que vir pintar, e se eu quiser apagar eu tenho que vir na borracha de novo e apagar, então isso se torna muito cansativo e a gente não pode perder muito tempo com isso aqui no Photoshop, porque a gente tem projetos às vezes que a gente fica horas em cima, então você todo momento que tiver que vir selecionar a borracha, você vai perder muito tempo. E além de que você vai estar aqui destruindo a sua camada original, e a gente sempre tem que trabalhar de uma forma não destrutível, preservar nossas camadas. E vou mostrar como funciona então as máscaras. Não se preocupe, somente observe e veja como é mais prático, tá bom? Vou aqui para o lado. Com a camada pincel selecionada, vou vir aqui embaixo neste símbolo com um quadradinho e uma circunferência, vou dar um clique e criou aqui uma máscara em branco e não aconteceu nada. O que eu vou fazer agora então? Vou selecionar o pincel, vou apertar o D, que o D eu vou aqui zerar a nossas cores aqui de primeiro plano e segundo plano. O D a gente deixa em branco e preto e o X a gente alterna essas cores. A gente pode trabalhar com duas cores ao mesmo tempo. E eu vou deixar no preto. Vou aproximar aqui e vou passar o pincel preto e olha só, eu estou ocultando essa cor em vermelho. Eu passo o pincel, eu apago. Aqui também. Apaguei. Se eu, por exemplo, errar, apaguei aqui, eu não gostaria, se eu apertar o X, eu alterno para o branco, e o branco, o que acontece? O branco ele reamostra isso. Olha só. Se eu quiser apagar, X preto e o branco eu consigo preencher novamente. Então, de uma forma muito mais prática, a gente consegue trabalhar com as máscaras
forma bem rápida e dinâmica, a gente mantém e preserva a nossa camada. E olha só, essa aqui é como se fosse aqui a nossa máscara, que a gente consegue, tudo que a gente faz, todas as nossas ações ficam aqui armazenadas aqui dentro. Se eu apertar com Alt e entrar nessa máscara, a gente visualiza aqui, ó, tudo que eu fiz, o que está em preto foi o que eu apaguei, e o que está em branco eu quero que apareça, que fique visível. Vou sair aqui e dar um clique fora, e vamos agora praticar, fazer uma edição bem simples. Eu peço que você baixe essas duas imagens que está aqui na descrição do vídeo, para você agora praticar e compreender exatamente os conceitos básicos do uso da máscara. Então, Ctrl Tab, eu vou alternar a janela, e temos aqui este edifício. Ctrl Tab, eu tenho outra imagem, que temos aqui um outdoor. E o nosso objetivo nesta aula é criarmos uma seleção nessa parte aqui em preto do outdoor, e vamos colar aquela imagem aqui, vamos redimensionar, e também vamos fazer uma edição bem simples aqui, como se fossem os edifícios salientes aqui saindo deste outdoor, só para a gente praticar como funciona a ferramenta máscara. Então, Ctrl Tab, eu volto para a nossa imagem lá, aqui. Vou apertar no cadeado, dar um clique, Ctrl C de copiar, Ctrl Tab, vou vir para a nossa imagem do outdoor, Ctrl V, eu colo, e aqui está a nossa camada número 1, 2 cliques, eu vou renomear como edifício. Simples, Enter, prontinho. Agora, com a camada edifício selecionada, eu vou apertar Ctrl T de Transform. Eu vou redimensionar essa imagem, vou encaixar ela aqui no outdoor. Vou aumentar ela de tamanho aqui. Mais ou menos assim. Um pouquinho maior. Aqui está bom. Vou apertar Enter para confirmar. Prontinho. Então agora eu vou ocultar essa camada de edifício e vou dar um clique na camada plano de fundo aqui abaixo. Vou dar um clique nessa camada e vou criar uma seleção agora, tá bom? Vamos vir aqui em laço poligonal, que está aqui na barra de ferramentas, aperte o L e a ferramenta laço poligonal. Eu vou criar uma seleção nessa parte em preta aqui do outdoor. Vou aproximar com zoom, dou um clique e criamos ali um ponto, uma âncora, mais um clique, outro clique, e está pronta a nossa seleção. Deixa eu enquadrar a imagem novamente aqui. Agora eu vou ativar a visibilidade da camada edifício. Prontinho. Com a camada edifício selecionada, observe que o que está selecionado é esta parte aqui interna. Então, se eu inverter essa seleção, tudo que está fora dessa seleção eu posso apagar. Agora, você pode vir aqui em selecionar e inverter. A seleção agora está na parte externa aqui. Essa parte aqui não vai ser excluída. Vou apertar Delete, por exemplo, e apaguei. Ctrl D, eu saio da seleção, mas observe que eu excluí os pixels dessa imagem, eu não consigo mais recuperar. Se eu quisesse ajustar essa imagem aqui na tela, fazer algum outro corte, eu teria que apertar o Ctrl Z, retornar e fazer o ajuste. Então isso também se não é muito prático, e a gente pode então utilizar a máscara neste caso. Então vamos voltar mais uma etapa, na primeira etapa que a gente criou essa seleção aqui, e vamos clicar agora na nossa máscara lá embaixo, aqui em camadas, nesse símbolo, e prontinho, criamos uma nova máscara através da seleção. E olha só, aqui está a nossa máscara com uma corrente e a nossa camada original, e eu não danifiquei essa camada, que está preservada aqui, e elas estão vinculadas. Se eu clicar e arrastar, deixa eu selecionar a ferramenta mover, eu aperte o V, eu clicar e arrastar, eu levo comigo aqui sempre a minha máscara que eu criei. Olha só, eu clico para cá, eu carrego ela comigo. Ctrl Z, prontinho, voltei para cá. Vamos entrar nessa máscara agora e ver como funciona. Com o Alt pressionado, dê um clique na máscara e olha só. O que está em branco é a nossa seleção. Quando criamos a máscara, o que estava dentro daquela seleção nossa é o que a gente vai preservar. Ela sempre vai ser criada em branco, a nossa máscara. Então tudo que está em branco
é o que a gente quer que seja visível. E o que está em preto é o que está fora da seleção que a gente quer ocultar. Isso para qualquer ferramenta de seleção vai funcionar desse modo. Se eu estiver utilizando um pincel e eu passar um pincel branco, o que está naquela camada vai ser visível, o que está em preto eu vou ocultar. Funciona assim então a nossa máscara. Então a qualquer momento eu posso fazer um ajuste sem danificar a imagem. Eu posso, por exemplo, aqui passar um pincel em branco e eu vou remostrar outras partes da imagem. Posso usar qualquer outra ferramenta aqui, pintar de branco, e tudo que está em branco é visível, o que está em preto será ocultado. Então, se eu der um clique fora, a gente volta para a nossa imagem original. E agora eu quero fazer um ajuste, quero redimensionar esses edifícios e enquadrar melhor essa imagem. Eu posso vir aqui, por exemplo, e dar um clique na camada novamente, e nesse cadeadinho, neste elo que elas estão interligadas, vinculadas, eu dou um clique e agora eu desvinculei as duas. Se eu clicar, por exemplo, agora olha só, eu só movo a imagem e a nossa camada, a nossa máscara, ela permanece lá fixa, olha só, eu não carrego mais comigo. Então assim a gente consegue editar, por exemplo, apertar o Ctrl T e eu consigo aumentar o tamanho dessa imagem, jogar ela mais para cá, aqui para cima, consigo diminuir. Prontinho, confirmei. Agora, lembre-se de sempre manter vinculada. Eu fiz a edição que eu queria, agora eu vou manter vinculada para mim não ter problemas futuros aqui. Então deixa já vinculada para a gente não ter problema, tá bom? Agora eu vou selecionar a nossa máscara e lembre-se de sempre verificar se você está na camada ou na máscara para você fazer as suas edições, tá bom? Então agora eu vou criar uma nova seleção e eu consigo também ocultar essa máscara. Se eu apertar o Shift, eu tiro a visibilidade da máscara e é o que eu vou fazer agora. Eu quero que esse edifício fique saliente, essa parte fique saindo aqui do outdoor. Olha só, o Shift, se eu clicar, eu retorno aqui, consigo visualizar mais ou menos a área onde eu vou fazer esse efeito. Ó, cliquei aqui, eu remostrei a camada. Eu vou vir aqui de novo na ferramenta laço poligonal, vou aproximar a imagem e vou criar uma seleção nova aqui. Mais ou menos aqui, aqui, mais ou menos aqui a nossa seleção. E agora eu vou vir aqui em editar e preencher e vou preencher de branco. Em conteúdo deixa aqui em branco, tá bom? Lá embaixo em branco. Lembre-se que tudo que está em branco eu vou reamostrar, vai ser visível. Então pintei de branco essa seleção, Ctrl D eu saio do modo de seleção, vou apertar o Shift aqui. Olha só, aqui está o nosso efeito, o nosso edifício está saindo do nosso outdoor somente com a ferramenta de seleção. Vou vir agora neste outro edifício e vou fazer o mesmo. Vou ocultar a máscara e vou criar uma nova seleção com um laço poligonal. Vou aproximar mais ou menos, dar um clique, delete ou deleto o ponto. Mais ou menos assim, gente. Prontinho, criei a seleção. Só que vou mostrar um outro caminho para você pintar de branco essa seleção. Para você não ter que vir a todo momento em editar e preencher, você pode, por exemplo, vir aqui no seletor de cores ou aqui em cima, selecionar o branco, a cor branca, e com Alt e Backspace você aperta, você já vai pintar essa região, essa seleção. Se eu clicar aqui na nossa máscara, com o Shift pressionado, vou reamostrar, olha só, aqui está a nossa imagem, reamostrei ela, Ctrl D, eu saio da seleção, está aqui aplicado o nosso efeito, bem simples. Eu vou entrar agora nessa máscara para você ver o que aconteceu. Com Alt, eu dou um clique, olha só, eu adicionei essa parte aqui em branco, eu criei uma seleção nova e fizemos aquele efeito bem simples. Pessoal, então é assim que funciona o uso das máscaras. Espero que vocês tenham entendido como funcionam os conceitos básicos. Peço que você pratique bastante, se aprofunde cada vez mais e sempre trabalhe com as máscaras. Tenha o hábito de trabalhar, criar máscara em todas as suas camadas
para você não perder, não danificar, não excluir pixels da sua imagem, porque às vezes você quer retornar lá no estado original da sua imagem e você já excluiu, já fez uma bagunça em todas as suas camadas ali, então sugiro que você sempre mantenha e preserve as suas camadas. Então deixe o seu like, se inscreve no canal se você gostou deste vídeo, um abraço a todos e até a próxima aula.